Vamos lá, bom dia. Tudo certinho? Espero que sim. Acho que é isso, né? Acho que é alguma coisa neste sentido aqui. Bom dia. Terça-feira. Algumas pombinhas à minha volta. Os ratos com asa, né? Costumam dizer. Corretamente, por sinal. Terça-feira, começando dia 18 de setembro de 2018. 18, 19, 18. Essa data é uma data cabalística, ela acontece uma vez a cada uma única vez. Bom dia, meu amor, até mais tarde, te amo, você sabe. Bombinhas. É uma data que só acontece a cada única vez em toda a história do planeta. Do tempo na dimensão em que a conhecemos. Fica mais fácil assim. Eu ontem joguei fora os papeizinhos e eu não falei do segundo assunto, então tento falar hoje. Mas antes, alguns pitacos preocupantes da área política. O que a gente não pode esquecer é que só faltam 3 semanas, ou menos, né? Será dia 7 de outubro, estamos no dia 18 de setembro. 3 semanas aproximadamente, um pouquinho menos do que exatas 3 semanas. Para escolher os nossos representantes pelos próximos 4 anos. Legislativos e executivos na esfera estadual e federal. Aterrorizante pensar com alguma mínima noção de realidade, ignorando otimismos e pessimismos sem propósito. Enfim, é o que teremos. E vamos torcer muito, 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 muito para que a cabecinha das pessoas tenha alguns esclarecimentos básicos, mínimos, até o domingo, dia 7 de outubro. Para a gente poder tentar na mínima possibilidade, vislumbrar alguma coisa um pouquinho melhor, algum sentido mínimo de evolução na cabeça das pessoas. Hoje o Márcio colocou um negócio interessante, que eu não vou lembrar de tudo, mas vou saber explicar, tentar explicar o contexto, né? Que ele diz, não era por 20 centavos, era... Trump nunca foi. Trump nunca vai ser eleito. Foi. E mais alguns nesse sentido de que não acreditávamos que uma coisa tão ruim pudesse acontecer e aconteceu. E aí a última frase é a preocupante. Hashtag nele não. Carregando. Apareceu nos últimos dias um movimento liderado por artistas que lida com essa questão e criou o hashtag nele não. É especificamente uma campanha anti-Jair Bolsonaro feita por artistas. E aí, cara,
a grande maioria, artistas, eles têm um viés mais esquerdista, normalmente. Isso é praxe, não é no Brasil, é praxe. Tem artistas conservadores, tem. E isso, eu tenho lá minhas dúvidas se isso é bom ou ruim. Porque a gente está numa fase, e a cabeça do brasileiro ela é tal, que o cara não é convencido por ninguém, ele já tem a ideologia. O que é contra a ideologia dele, ele critica cegamente, e o que é a favor da ideologia dele, ele promove, compartilha, distribui e elogia. Ninguém muda por causa disso, mas em alguns momentos muda por conta do tiro sair pela culatra. Tem um cara que está indeciso lá e tá meio assim, não é muito favorável a uma coisa mais conservadora, mas também não é um esquerdista, não é um alienado aí achando que o socialismo é a base moral do mundo. Tá lá ele na casa dele e de repente ele vê Daniela Mercury colocando nele não, hashtag nele não. Ele vira e fala, só que tem um problema, ele odeia a Daniela Mercury, ele odeia a música dela, ele odeia a postura dela. E nem necessariamente ele precisa odiar a postura dela porque ela é gay. Não. E ele vira e fala, pronto, acabou de me convencer. E ele vira mais um eleitor. Eu acho que a possibilidade disso acontecer é maior com esse tipo de campanha, com esse tipo de atitude das pessoas. Eita, nós temos problemas. Vamos ver o que vai rolar por aqui. Ah tá, é só ele mesmo, não é nada a mais não. Vamos lá, motocas. Consegue? Vai, filhote. Eita, nós. O caminhão também teve que parar, que tem um buraco gigante ali. Enfim. E aí eu me assusto ao ver um resultado de pesquisa da CNT que diz que Bolsonaro já está com 28% e Haddad subiu para quase 18%. Aí realmente é para a gente se preocupar profundamente. Eu tenho sérias dúvidas, já falei isso no último vídeo, se Fernando Haddad consegue assumir uma suposta presidência numa suposta eleição. Eu tenho realmente seríssimas dúvidas. Mas, enfim, porque eu não teria dúvida em quem votar. Não, na verdade, eu já não tenho dúvida em quem votar. Se Jair Bolsonaro estiver do outro lado, eu não tenho dúvida. É qualquer um. Mas sem exceção, José Maria Emael. O imbecil dos imbecis. Mas enfim, a gente tem que tomar cuidado pelo desprezo com as pessoas. Elas ganham poder. E elas ganham muito mais poder, inclusive por ser desprezadas. Jair Bolsonaro é um exemplo claro disso. Ele foi desprezado. Eu estava numa conversa esse fim de semana com um amigo, que eu não quero expor, onde há um ano e pouco atrás, numa festa, 2 ou 3 estavam defendendo Jair Bolsonaro e eu tentando ali sozinho, né, em algum momento, e ele até veio, me ajudou a essa defesa de dizer, não, cara, não é por aí, esse cara é um oportunista, ele não tem capacidade, ele tem ideias toscas. E no momento em que, nessa festa lá atrás, no momento em que ele ficou sozinho comigo, ele falou, não, mas não se preocupe, esse cara é ridículo demais, isso aí não vai rolar, não vai acontecer. E eu falando pra ele, vai, cara, vai,
Vai, eu tenho acompanhado e as pessoas estão fazendo esse cara crescer. E ele me falou esse fim de semana isso. Ele falou, você me falou e eu ignorei. E muita gente ignorou. Por prepotência mesmo. Imagina, o que é isso? Eu também tive essa prepotência, só que bem antes disso. Enfim, é preocupante. Tinha mais um negócio dele que eu precisava dizer. Ah, sim, não é dele especificamente. É uma explicação prática, tá? Uma explicação prática sobre a cabeça das pessoas. É essa a minha preocupação. Os ratos de esgoto que vão influenciar uma grande maioria que não tem cérebro suficiente e nem capacidade, nem dignidade suficiente, porque não entenderam, não receberam a informação, tá? Dizendo com qualquer ideia ridícula, por mais despretensiosa que ela seja. Esse fim de semana aconteceu no futebol duas coisas muito chatas. Uma de pleno direito, mas que gera constrangimento. E a outra, que depois que eu contar vocês vão entender. Felipe Melo, o broncozinho, o machinho do futebol, o Bolsonaro do futebol, né? Não teria dúvidas de para quem ele votaria. Ele já declarou isso há mais de ano atrás. Não só ele, Jadson do Corinthians e Lucas Moura, que era do São Paulo e hoje joga no futebol inglês, se eu não me engano no Tottenham, não lembro. Esses dois últimos não tem nada de machinho, de nada, são pessoas relativamente tranquilas, jogadores, como diz o Juca Kfouri, relativamente dóceis, no bom sentido, que também apoiam Bolsonaro, livre manifestação deles. O Felipe Melo fez um gol nesse fim de semana, o gol de empate do Palmeiras, inclusive, contra o Bahia, lá em Salvador, e dedicou o gol, falou na imprensa que dedicou o gol a Jair Bolsonaro. Beleza, direito dele, tudo certo. O problema é que ele é uma pessoa pública, e aí a entidade que paga o salário dele, chamada Sociedade Esportiva Palmeiras, tem que ir a público para falar, olha, respeitamos a opinião do nosso jogador, e ressaltamos que essa é a opinião dele e que o Palmeiras não emite apoio a candidaturas quaisquer que sejam e tal, respeitando a liberdade das pessoas. É chato, né? Chato. Enfim, não pode se manifestar? Pode, mas obriga a algumas outras coisas, né? E esse é o mínimo. Aí tudo bem, ok. Eu entendo, mas acho que não precisava, né? Acho que não precisava. Porque a questão não é o cara falar, eu sou o Bolsonaro. É que o cara fala, aqui é Palmeiras e aqui é Bolsonaro. Você entendeu? Aí o Palmeiras tem que falar, não. Ali é Felipe Melo e aqui é Palmeiras. E Bolsonaro é Bolsonaro. Entendeu? Claro. Não vai. Agora o triste, né? O caso triste... Teve alguns clássicos no fim de semana, São Paulo e Santos, teve Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o jogo foi 0-0 e de repente, meio que sem ter o que fazer, uma parte considerável da torcida do Atlético começou a cantar o cruzeirense pode correr, o Bolsonaro vai matar você. Porque lá em Minas eles têm o mesmo tratamento imbecil para o cruzeirense que aqui temos com os são paulinos. A brincadeira, até porque não adianta ficar brigando com isso, ela acontece, ok. No âmbito informal, sabendo com quem você está brincando, ok. O próprio Márcio brinca com isso de vez em quando, numa boa. Mas... quando isso se torna um grito de uma torcida, é realmente muito chato, e a assessoria do Atlético Mineiro teve que ir a público se manifestar dizendo que repudia qualquer manifestação,
de homofobia e tal, que fira a liberdade das pessoas e tal, porque a diretoria teria mesmo que fazer isso. É um fato lamentável. Agora, vamos deixar com pingos nos is, não colocando ninguém, porque ninguém é muito vítima, ninguém é completamente vítima. A não ser a vítima pura, essa realmente, aquela que não teve direito de defesa e que não pode fazer nada. O Cruzeiro, há alguns anos atrás, eu me lembro dessa manifestação, num jogo de vôlei, ele tinha um jogador declaradamente homossexual. Não me lembro o nome do cara. E esse cara era um bom jogador. Não sei se a nível de seleção, não sei se chegou a servir a seleção, mas era declaradamente homossexual. E aí, temos um problema. Um jogo do Cruzeiro de vôlei, a torcida do Cruzeiro rechaçou esse cara, com gritos durante o jogo inteiro, de bicha, viado, vaiando. E acho que, se eu não me engano, até os próprios jogadores do outro time, do time adversário, lamentavam isso e pediam para a torcida: não faça isso, não precisa e tal. E porque assim, não tem nada a ver com o clube mesmo. A idiotice do torcedor é a idiotice do torcedor, porque o torcedor é por natureza um idiota. Tá? Os imbecis estão por aí. Torcida de time é uma coisa interessante porque a imbecilidade aflora, contagia, faz o cara realmente se transformar em mais imbecil do que ele seja, ou num puro imbecil, só isso. Nossa, que maravilha que está o tempo aqui, que está o trânsito aqui, hein? Dei sorte nesse pedacinho, nesse momentinho aqui. Então, não vamos dar uma de vítima agora, não. Agora, lamentável qualquer um, né? Qualquer um. Não tem nenhuma explicação lógica para esse tipo de manifestação. Não tem como. Ou a torcida do Criciúma, num jogo Chapecoense e Criciúma, uma parte da torcida imitando o avião. Assim, chega a ser revoltante, chega a ser... a gente tem vontade de sumir do planeta ao entender que um ser humano em 2018 é capaz de uma coisa dessas. Você entendeu? Só explicando, a Chapecoense teve um avião que caiu e morreram praticamente todos os jogadores do clube. Não dá seta nem nada, ele só quis sair e ir para outra linha. Só isso. Então é isso, é lamentável mesmo e que sirva de exemplo a que tipo de rato de esgoto estamos nos referindo, a esse tipo de rato de esgoto que sairá do esgoto com mais facilidade, com mais tranquilidade, porque é mais fácil ser rato de esgoto. Que faz, né? Enfim. E não queria falar muito sobre isso, mas já falei mais da metade do caminho, né? É isso. Esse foi o pitaco político de hoje, que na verdade esse pitaco ele não é tão político assim, ele é um pitaco infelizmente mais social. Porque nesse momento, o contexto que nós temos no meio político, ele é um contexto de viés social. E essa é a questão. Isso é o que pode realmente atrapalhar e é o que me dá temor. O candidato político tem uma linha que tem um efeito social muito prejudicial.
certo? Tem uma matéria muito interessante, muito interessante. Algumas linhas que foram suficientes para uma bela de uma filosofada, né? Aquelas coisas bem boladas, né? E mais uma vez veio do Paulo Pes. E aí quando você cita Drauzio Varela, você já me chama a atenção normalmente, né? Eu sou um fã incondicional da postura, da competência e da decência social, da decência ética desse sujeito. Eu realmente sou um grande fã. Ele é um cara preocupado com as pessoas, um cara dignamente preocupado com as pessoas, sem interesses escusos, ou ao menos que não usa seus interesses em favor da sua figura pública. E nas suas opiniões manifestadas eu sou quase que unanimemente favorável, quase sempre. Não me lembro de vezes em que em que eu discordei dele. Mas enfim, é um grande cara, eu admiro. Gostaria que tivessem mais Drauzios Varelas e menos mitos, por favor. Voltemos. Drauzio Varela foi questionado num viés de analisar exceções à regra, deixando claro que exceções à regra confirmam a regra, tá? É uma linha de raciocínio lógica justa. Voltemos. Qual exceção à regra ele foi questionado? As culturas, as medicinas, as formas de medicina milenar, principalmente asiáticas ou chinesas, declaram longevidade, declaram o poder da longevidade. As pessoas vivem muito mais. E aí, ele foi questionado sobre medicinas alternativas antigas. E aí ele fala assim: é engraçado a gente pensar que alguém vem aqui falar que tem uma fórmula para as pessoas viverem mais. Há 1.500, 2.000 anos atrás, as pessoas viviam extremamente menos. Então não existia nenhuma cultura milenar, nenhuma medicina milenar ancestral que fazia as pessoas viverem mais do que 30 anos, por exemplo. E aí ele coloca um exemplo bem bacana. Para você ter uma ideia, na época de Cristo, os soldados romanos, os cidadãos romanos, viviam em média 30 anos. Tá? 30 anos. Os romanos, que eram os bem alimentados, bem vestidos e bem morados, eram os instruídos da sociedade, em meio à miséria dos árabes nativos, do povo árabe nativo, que também não era nativo, era itinerante também, só que tinham chegado antes. Essa é a diferença. Vamos deixar muito claro que ninguém é nativo de nada, tá? O índio americano, o indígena americano não é nativo, tá? O indígena brasileiro, ele é um cara que vem de uma mistura do oriental, da China e Japão, da Ásia mesmo, com o africano. Então, o homem se locomove, o ser humano, em épocas mais distintas, se locomovia. Então, nossa origem está em qualquer lugar, tá? Voltemos. E aí é legal a gente fazer paralelos, aí sou eu, tá? Aí sou eu. E isso foi o fim do raciocínio do Drauzio. Lembremos que Cristo, quando falam que Cristo morreu tão jovem, aos 33 anos, ele não morreu jovem porque a média de idade das pessoas era de 30 anos, dos mais evoluídos, que eram os romanos. O seu povo, os árabes dessa região, viviam 15 a 20 anos. Dá para se entender por que a menina casava aos 12 anos. Quando ela desenvolveu o órgão sexual, a maturidade sexual, ela casa rapidinho para procriar. Dá para se entender, né? A gente pega vários paralelos em relação a isso. Aí, vamos encaixar o fato em si, né? O cientificamente comprovado, historicamente comprovado,
com o encaixe que se quer fazer em relação aos modelos morais criados para essa época. Primeiro, é muito difícil que tenha existido esse personagem em moldes parecidos com o que eles querem dizer. Essa questão de 33 anos é uma delas, muito básica, tá? Eles se alimentavam mal, eles dormiam mal, eles tinham poucos remédios para qualquer coisa. Não era uma multidão, era pouca gente, mas pouca gente muito mal cuidada. Essas pessoas não tinham dentes aos 15 anos. Não tinham dentes, vamos deixar isso muito claro. Os dentes estragavam, tá? A pessoa terminava a vida dela aos 35 anos de idade, cheio de cabelo branco, com rugas, com um dente na boca, 2 dentes na boca. É assim que funcionava. Tá? Tentar imaginar um Cristo aos 33 anos atlético. Até porque tentar imaginar um Cristo, você pode imaginá-lo da forma que for. Você começa imaginando-o sendo filho de uma virgem. Então, cara, todo o resto vai ser absurdo. Mas partindo de uma linha de tentar trazê-lo para um mundo não mágico, um mundo físico, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Anciãos tinham 50 anos, e olha lá, 45 anos, eram anciãos. Porque a média de vida do mundo era ruim. O avanço tecnológico, o avanço da ciência, o avanço da medicina, era uma coisa ridícula. Fora que não era acessado a todos. Então não tinha jeito. Então, tentar colocar o contexto, a gente tem que lembrar algumas coisas. Maria foi mãe provavelmente aos 12 ou 13 anos de idade. Jesus, aos 33, era um quase caquético. Era um cara extremamente maltratado. Era um cara de uma magreza horrorosa, com manchas na pele, com tufos em clarão na cabeça, de cabelo. Com a barba horrorosa, tá? Ele não era um rabino, oficialmente falando. Talvez nos últimos anos de sua vida ele tenha tido algum conforto, mas era só algum conforto. Sabe, eu me lembro da minha mãe falando uma vez, eu me lembro disso. Eu machuquei alguma coisa e a cachorrinha da gente, a Tica, estava lambendo a ferida do meu joelho, da minha perna, sei lá. A casquinha, né? Criança, brincava na rua, vivia ralado. E a minha mãe falou dessa forma, assim, tranquila. Ela recebeu isso também das pessoas próximas dela. Falou assim, deixa ela lamber. Uma vez um cachorro lambeu a ferida de Jesus e sarou. Eu achei aquilo lindo na época, aos 9 anos de idade. Ó, que legal. Então vai sarar? Então Jesus abençoou o cachorro e o cachorro hoje pode lamber feridas, né? É dito popular, conceito ditado que foi passando de um para o outro, e claro, sendo modificado ao bel prazer. Então assim, esse pensamento, essa conversa do Drauzio, esse texto rápido, me deu essa ideia assim, né, de tentar falar sobre isso, da gente tentar imaginar, principalmente, que aquele loiro de olhos azuis, atlético, é tão impossível de existir quanto o seu próprio nascimento, quanto a configuração da história que se divulga sobre ele. E tem que se tomar muito cuidado, porque para
maioria das pessoas. Se eu abrisse isso de uma forma mais efetiva, eu seria duramente reprimido. Eu teria perdas sociais gigantescas. E o que eu estou tentando aqui é só falar, gente, não precisa ser assim. Cuidado com o que vocês tanto defendem, porque pode estar errado. E a questão básica, inicial, talvez da minha filosofia de vida inteira, seja essa. O que de mais valioso eu aprendi, talvez, para colocar em prática na minha vida, eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando. É bem possível que eu esteja errado. Esta é a frase. Isso me faz viver melhor, isso me faz ter uma retribuição das pessoas à minha volta melhor, diferente. E eu gosto do resultado disso. Eu gosto. As certezas, elas normalmente nos travam. Porque quando você tem certeza, você não procura mais outra coisa, você não duvida mais. E essa é a questão. Eu sei que ainda tenho muitas certezas. Isso é muito ruim. Talvez a gente tente ficar encontrando verdades para, em algum outro momento, descobrir que as verdades só atrapalham, porque elas fixam, elas nos delimitam o pensamento, elas nos travam de continuar buscando, de continuar procurando. Viver talvez seja um constante exercício de descobrir o engano, de corrigir aquela ideia que nós temos para uma ideia menos enganosa. Menos enganosa, é bem importante que se fixe isso. Menos enganosa não é para uma ideia verdadeira. Há muito poucas verdades, tá? A lei da gravidade é uma verdade absoluta. Os raios infravermelhos emitidos pelo Sol são verdades absolutas. A rotação e translação da Terra são verdades absolutas. Sabe, o sistema de combustão de combustíveis para movimentar motores são verdades absolutas. Tá? Essa base. Que tem aquele argumento covarde, mas covarde mesmo, é tão covarde que é, como quase tudo que é covarde, absurdo. Então você diz que não vê Deus, mas você vê o vento, e o vento não existe? O vento está aí, o vento não só se vê, o vento se sente, fisicamente se sente. O vento se manifesta fisicamente. Então você está usando um argumento pífio, medíocre. Aí até tem uma brincadeira. Cada vez que você diz que não vê o vento, que usa o vento para justificar, para fingir que justifica a existência de Deus, um gerador eólico se suicida. Ai, é muito boa. A tirada é muito boa, tem que se dizer. Muito bacana. Mas enfim, e eu não estou aqui para provar a não existência de Deus. Até porque nem que eu fosse ateu, eu acho que eu teria que provar a não existência, porque não se prova não existências. Não existências você as utiliza, isso é isso. Porque se não existe eu não tenho que provar. Por isso que aquele outro argumento covarde dos teístas de dizer prove que Deus não existe é uma covardia, porque quem disse que Deus existe foi ele, não o outro.
E eu acho que ficou uma bosta esse filme. Um abraço.